1 Coríntios capítulo 1, verso 18 até o 24. Hoje o título da nossa mensagem é Tetelestai. Tem nada a ver com trimania. Você vai aprender o que significa esse nome grego. Tetelestai. Diga comigo, Tetelestai. Olha, até grego você já está falando, hein? Mal sabia falar português. Fala até grego já. Sei noção fraca. 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio e o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tantos os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos o quê? A Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Pai, em nome de Jesus, vem nessa manhã iluminar os olhos do nosso coração. Espírito de revelação, Espírito de conhecimento, nos traz clareza e entendimento da mensagem poderosa e transformadora do Evangelho de Jesus Cristo, que foi crucificado, o Cristo que foi ressuscitado ao terceiro dia. A cruz está vazia, o túmulo, a sepultura está vazio. O Senhor está sentado no trono à direita de Deus, reinando para todo sempre. Por isso nos faz entender o brado que o Senhor deu lá naquela cruz, no Monte da Caveira, no Gólgota, declarando: está consumado, para que nós possamos viver pela fé todo o desdobramento do teu sacrifício por amor a nós naquela cruz, e nós daremos somente a ti a honra, a glória e o louvor. Essa é a nossa oração e o nosso desejo nessa manhã, para que o Senhor fale conosco à luz da tua palavra, e aquilo que para nós estava obscurecido, estava oculto, o Senhor possa trazer à luz ao nosso espírito, ao nosso coração, e possamos viver, como disse Paulo em Romanos 5, paz com Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Toda a comunidade, toda a ideologia, toda a filosofia, toda a ideia, eles remetem a um simbolismo, né? Se eu falar para você qual que é o símbolo do comunismo, quem lembra? Uma foice e um martelo. Do islamismo, muçulmano, né? Aquela lua minguante, e por aí vai. Qual é o símbolo do cristianismo? Não é a cruz? Sim ou não? Mas o poder não está numa cruz vazia. O poder está na mensagem que essa cruz tem por detrás.
E nós precisamos entender isso, porque senão nós vamos começar a ser supersticiosos e místicos, né? Dizer, não, essa aqui é a cruz ungida, essa aqui é que me dá vitória. Não, é a mensagem que está por trás da cruz. E é isso que Paulo está falando aqui em Coríntios, porque a igreja de Corinto era uma igreja bem problemática. Era um pessoal que tinha um rei no umbigo, era um pessoal que se achava, era um pessoal que, sabe quando o cara se sente a última Coca-Cola do deserto? Então, não eram os corintianos, mas a galera de Coríntios era desse jeito, e eles estavam entrando numa onda, num suel, que não era a mensagem da cruz, que não era a mensagem de Cristo, não era o que Jesus tinha feito pelo pecador lá na cruz. E aí Paulo mete essa, fala, gente, vocês judeus querem sinais, querem milagres, querem prodígios, querem que Deus prove o amor dele. Os gregos querem que a sabedoria, a filosofia, o pensar do homem. E Paulo fala, olha, não tem nada a ver com a mensagem da cruz. Vocês precisam voltar, vocês precisam retornar à essência do que Jesus fez por vocês na cruz do Calvário. E hoje em dia não está diferente, gente. Hoje em dia as igrejas querem mostrar que estão entendidas, estão cultas, estão filosóficas, estão dizendo até em alguns lugares que a Bíblia já está ultrapassada e que precisa ser contextualizada, precisa haver algum progresso, um evangelho progressista, e que nada tem a ver com a mensagem da cruz. Quem lembra um tempo atrás, quando estava na moda o tal do empoderamento? Mulheres empoderadas, homens empoderados, aleluia. Querendo o quê? Se Jesus disse que o poder que o Espírito nos dá é para testemunhar de quem? De mim mesmo, de Cristo, e o que Ele fez na cruz. É do que Cristo fez por mim na cruz, não é sobre eu, é sobre Ele. E a galera está entrando numa onda furada, um caixote, chamado Evangelho. Eu tudo posso, aleluia. Não, pastor, mas está na Bíblia. Mas lê o contexto abençoado. Tu pode passar fome, tu pode passar privação, tu pode ter banquete, tu pode ter saúde. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o contexto de Filipenses 4:13. Não é só para andar de jatinho e ir para a Europa. Mensagem só tem uma, gente. E Paulo está dizendo aqui, é o Cristo crucificado. Enquanto os judeus buscavam milagres e os gregos corriam atrás da sabedoria e da filosofia, nós prosseguimos anunciando o Cristo crucificado. Os judeus consideraram ele uma pedra de tropeço e os gregos um absurdo, mas para nós, sejam judeus, gregos, pessoas chamadas por Deus, Jesus é o milagre e a sabedoria absoluto reunido numa única pessoa. Você quer milagre, você quer prodígio, você quer sinais, Jesus faz. Você quer sabedoria, você quer conhecimento, você quer clareza, Jesus é. Não é você, não é eu. Primeira Coríntios capítulo 2, verso 2. Paulo continua esse assunto com a igreja de Corinto. Ele vai dizer: porque eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Ou seja, Paulo estava escrevendo à igreja de Corinto que não existe outra mensagem que seja Jesus Cristo crucificado. Não são sinais e nem a sabedoria e filosofia humana. A cruz
Para os romanos era um objeto de tortura e execução de criminosos. Para os judeus um objeto de maldição. Mas para nós cristãos é a mensagem da cruz, aonde se manifesta o poder, o amor, o juízo e a justiça de Deus. E nós precisamos entender claramente o que está por trás dessa mensagem poderosa e transformadora de Jesus, o crucificado. Amém? Amém. Se a gente pegar lá no início da criação, em Gênesis, quando Adão e Eva desobedecem e pegam de uma árvore um fruto com as suas próprias mãos e o comem, o fruto do conhecimento do bem e do mal, e ali há o pecado, ali a morte entra, ali a dor entra, o sofrimento entra, a morte entra. Jesus veio para trazer um caminho de volta, de restauração. Por que você acha que foram furadas as mãos dele na cruz? O próprio Deus liberou uma palavra profética, disse: Eva, ou melhor, serpente, você enganou Eva, mas virá um descendente dela, ela vai gerar o Messias. Você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai te esmagar a cabeça. Por que você acha que furaram os pés de Jesus na cruz? A partir dali começaram a vir espinhos, dores. O espinho é símbolo de maldição. Por que você acha que do nada escolheram botar uma coroa de espinho na cabeça de Jesus, ainda batiam? Imagina como é que ficou. Às vezes você leva, sei lá, né, quando era criança, uma pedrada, uma vassourada, sei lá, uma paulada, já incha, já dá um ovo, já dói pra caramba. Imagina você botar uma coroa de um espinho grande e bater na tua cabeça para que esses espinhos cravem na tua cabeça. Imagina a dor de Jesus, gente. Imagina o rosto dele como não deve ter ficado. Por isso que Isaías 53, que falamos no domingo passado, diz que nenhuma formosura havia nele. Nada foi por acaso naquela cruz. Por que você acha que, ao invés de quebrar os ossos das pernas de Jesus para que ele caísse e viesse a falecer mais rápido, o soldado romano, para testificar que ele havia morrido, ele vem com uma lança e fura o lado dele? Não foi do lado, não foi da costela de Adão que Deus gerou a mulher? Sim ou não? A Bíblia é perfeita, a Bíblia é harmoniosa. Eu sou apaixonado pela Bíblia. Eu louvo a Deus porque Ele me chamou, me vocacionou para ler, para me dedicar à Bíblia e à oração. Se tu me pedir para trocar uma lâmpada, eu não sei trocar lâmpada. Não sei. Vou botar a mão aí, capaz de eu tomar um choque. Porque o que eu amo fazer é estudar a Bíblia, é botar o meu joelho no chão e orar pela vida das pessoas e ter intimidade com Deus. E quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu vejo que eu não sei nada, mais eu sei que eu preciso é de Deus cada dia mais para a minha vida. Amém. Então, o mistério da cruz, Deus está nos trazendo um pouquinho de entendimento e revelação para nós da Ohana, que somos apaixonados por Jesus. E eu louvo a Deus porque Ele partilha conosco das coisas que estão em oculto, estão misteriosas. João capítulo 19, verso 30. João 19, 30. Na quarta-feira a gente falou sobre as 7 palavras de Jesus na cruz. Se você não veio quarta, eu incentivo você a ver a administração no YouTube essa semana. Só, meu Frank? Amanhã já. As 7 palavras de Jesus na cruz. Quando pois Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Essa última palavra de Jesus, está consumado, marcaram e mudaram a história da humanidade.
Jesus tinha consciência. Por que ele estava dizendo está consumado? Porque essa palavra do grego é uma só, que é tetelestai. Bota a cruz do tetelestai aí. Então a palavra grega é essa, tetelestai, que significa está consumado. Ela vem do original do teléu, que significa acabar, terminar, realizar, pagar. Por isso Jesus disse está consumado, ou seja, está pago, está feito, está completado, está terminado. Olha na oração sacerdotal de João 17 que ele fala para Deus. João 17, 4. João 17, 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando, terminando, cumprindo, acabando o quê? A obra que me confiaste para fazer. E aí a gente estuda um pouquinho e vai ver realmente o significado, o entendimento dessa palavra está consumado, ou seja, o tetelestai no grego que Jesus declarou lá na cruz. Porque naquela época, no contexto histórico e cultural, quando uma pessoa cometia um crime e era condenada, ela recebia uma ficha criminal, ou seja, uma cédula, um escrito de dívida. E também era usado quando uma pessoa, sabe aquela famosa nota promissória? Não sei se você já assinou uma. E aí tu botava na geladeira num preguinho e só podia tirar de lá depois que você pagasse a dívida, não era assim? Então era algo semelhante a isso. Então só depois que você quitasse a dívida, só depois que você realizasse o pagamento, aí a pessoa vinha e escrevia embaixo, tetelestai, riscava a dívida, riscava a sentença, riscava o que tinha sido feito e aí botava embaixo, tetelestai, ou seja, está pago, está terminado, está realizado, está cumprido. Então Jesus na cruz estava declarando exatamente essa palavra, está feito. Eu paguei pela dívida da humanidade. Toda dívida de pecado, de sofrimento, de dor, como nós já falamos aqui, o castigo, a ira, o juízo de Deus caiu sobre Jesus aonde? Não foi lá na cruz? Sim ou não? Foi lá na cruz. Então, se a dívida foi paga, por que eu hoje vou ficar me sentindo culpado? Por que hoje eu vou pensar que Deus está querendo me castigar? Deus está querendo pesar a mão contra a minha vida? Deus está bravo comigo? Não! Deus castigou o próprio Filho, Deus ficou bravo com o Filho, Deus executou juízo e ira sobre o Filho, para que você hoje seja uma pessoa amada, aceita, abençoada pelo Senhor Jesus. Essa loucura, essa pregação que as pessoas não querem ouvir. Elas querem ouvir a massagem do teu ego. Lindão, ungidão. Querem encher linguiça, carnais, açougueiros. Não querem pregar mais sobre o Cristo crucificado. Porque Cristo, a cruz vem de mortificação, vem de renúncia. Jesus falou: você quer me seguir? Pega a tua cruz e me siga todos os dias. Ou seja, renuncia o teu ego, renuncia a tua carne. Sacrifique a tua vida por amor dos outros. Aleluia. Aí some o amém, some o glória. A gente quer encher a nossa barriguinha. A gente quer o evangelho, que é o empoderamento. Oh, aleluia. Paulo disse: não vivo mais eu,
mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo hoje, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Esse é o Evangelho, essa é a boa notícia. Jesus pagou pela nossa dívida. Você pode dizer isso para a pessoa que está do teu lado. Tetelestai, Jesus pagou a tua dívida. A dívida foi paga, a missão foi cumprida. Paulo teve uma graça, uma revelação tão poderosa, que as pessoas até hoje têm dificuldade para entender o que Paulo escreveu. Romanos capítulo 10, versículo 4. Olha o que ele diz. Porque o fim da lei é Cristo. Ele cumpriu toda a lei. Por isso ele disse: está pago, está terminado, eu cumpri a missão. Para justiça de quem? De todo aquele que crê. Tem gente que não crê, e ele vai viver debaixo da culpa e da condenação. Isso é fato. Agora, para nós que cremos, é o poder de Deus para nos justificar, o poder de Deus para tirar de nós a opressão, a maldição, a morte, o pecado, e colocar sobre nós tudo aquilo que Jesus é dele, e ele transferiu para nós, fez um pix ilimitado. Porque perdão é diferente de justificação. Vamos supor que o Duda tem uma dívida lá, merreca, 100 mil reais no banco. Ô pastor Duda, o senhor pode dar uma força aí, eu sei que o senhor é um homem de oração, mas tu é pastor, tu é cheio de dinheiro, tem uma conta lá na Suíça, faz um DOC, um TED, um PIX para mim lá e cobre a minha dívida de 100 mil lá no banco. É o Banco do Brasil ou Santander? É o Caixa. É a Caixa Econômica. E aí eu vou lá e transfiro para eles 100 pau. O banco perdoou a dívida deles, sim ou não? Sim ou não, gente? Perdoou, não deve mais nada para perdoar a dívida. Isso é perdão. Agora, justificação é toda a grana que eu tenho na minha conta na Suíça, aqui no Brasil, uma conta bonita no Brasil, que é personalité, Itaú Personalité, aleluia, Bradesco Prime, né? Nubank, tudo que eu tenho lá, porque ele botou fé e acreditou e confiou. Tudo que é meu, mais a minha casa lá nas Europa, agora também é meu. Isso é justificação. Então Jesus não só perdoou os nossos pecados, mas também nos justificou. Por isso que Paulo vai dizer em Gálatas e Romanos que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Por isso que a nossa verdadeira pátria não é terra, porque o nosso Pai Celestial, a casa dele é no céu, e é para lá que nós vamos voltar. Então eu preciso entender esses termos, gente, senão eu vou ficar viajando na maionese, eu vou ficar patinando na minha fé e eu não vou desenvolver a minha salvação. Eu vou ficar limitado achando sempre que Deus está me castigando, que Deus não me ama, que Deus não me quer, que eu fui rejeitado por isso, aquilo, outro. Por isso que o que destrói as pessoas não é o pecado, gente, é a falta de conhecimento de quem é Deus. E nem os demônios, porque do pecado e dos demônios Jesus já triunfou. Já aniquilou tudo isso. Tragada foi a morte pela vitória, pela vida. Então, olha a importância de como Paulo nós podemos entender e propagar o verdadeiro evangelho que é o da cruz. Amém? 1 Pedro, capítulo 2, verso 24. 1 Pedro, capítulo 2, verso 24. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o quê? Sobre o madeiro.
os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para quê? Para a justiça. Por suas chagas, seus machucados, ferimentos, fostes sarados. Então, olha a importância e a manifestação do poder e do amor e da graça de Deus sobre as nossas vidas. A teologia vai chamar o sacrifício de Jesus de sacrifício vicário. O que é o vicário? É um sacrifício substitutivo. O sacrifício, na verdade, era para nós. Nós deveríamos ser torturados e mortos pelos nossos delitos e pecados. Mas Deus substituiu cada um de nós e colocou Jesus para sofrer e levar a nossa culpa, para que hoje nós pudéssemos ser feitos filhos de Deus. Mas toda essa benevolência, todos esses benefícios, toda essa graça, toda essa bondade, Deus só é ativado na vida das pessoas quando elas passam a crer, a confiar que Deus as ama, que Deus tem o melhor para a vida delas, e que Deus não quer matar elas, que Deus não quer castigar elas, que Deus não quer pesar a mão sobre elas. Romanos capítulo 5, vamos ler do 12 ao 21, onde Paulo faz um paralelo, uma comparação do Adão e de Jesus. Aí ele vai chamar Jesus de segundo Adão. Olha que legal. Verso, bota na NVT, fica mais acessível para a galera. Quando Adão pecou, o que aconteceu? O pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. É fato que as pessoas pecaram antes que a lei fosse concedida, porque a lei foi concedida através de Moisés, só que a galera já pecava desde o princípio com Adão e Eva. Mas porque ela não existia, seus pecados não foram levados em conta. Mesmo assim, do tempo de Adão até Moisés, todos morreram, incluindo os que não desobedeceram a uma ordem explícita de Deus, como Adão desobedeceu. Na verdade, Adão é um símbolo, uma representação daquele que ainda haveria de vir. Mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus, a graça de Deus. Pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos. Está falando de Adão. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. E o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem, pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus nos possibilitou ser declarados justos diante dele, apesar dos nossos muitos pecados. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva de justiça, e todos os que a recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida para quem? A todos. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores. Mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado.
Mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça, que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Você pode aplaudir a Deus por essa verdade. Entenda que aos olhos de Deus você não é mais pecador. Pastor, mas eu ainda peco. Mas se você crê em Jesus, para Deus você é filho e é justo. Não pelo que você faz, mas pelo que Cristo fez lá na cruz. E eu recebi, não sei se foi ontem, acho que foi ontem, eu vi hoje, não sei, um riozinho, não é o riozinho do Campeche, é um riozinho, malézinho. Falando um pouquinho sobre o que nós lemos aqui, eu quero compartilhar com você, bem curtinho. Então o Frank botou aí com o áudio e tudo. Está em inglês, mas acho que tem legenda. Bota aí para nós. Please. Okay, I admit, I did a lot of bad things. Yes, I see. But I've done good things too, you know, that offset the bad things. Like one time, I cheated on the test, but then I cleaned up trash in the park. That should balance out, right? Let's find out. This way. That should balance out, right? It should balance out. Next. Smile, please. Impressive. Oh yeah, I devoted my entire life to make this world a better place. I done most in Africa, I donated blood everywhere, and I already orphanage in India. I mean, I just wish I could have done more. And is this your subscription? I only read the article. I only read the articles. Next. My mom goes to church. With baptizing, baby. Think American Express, right? Next. File, please. Whoa. Somebody's been busy. Well, let's get this over with. Sorry, I didn't know he was with you. Okay, step on the scale. Not you. Him. Hey, wait a minute. That's totally not fair. That's why it's called grace. Muito bom. Pode aplaudir porque foi exatamente o que aconteceu conosco. Nós somos tentados a achar que nós merecemos, gente. Essa palavra é tão comum no nosso dia a dia. Eu mereço. Mas a graça vai dizer, você não merece. É favor, é bondade, é misericórdia, é amor de Deus por vocês. Por isso que ela só é ativada e funciona por meio da fé. É fé. Por isso que a gente é salvo pela fé, não por obras. Tem gente que acha, não, mas eu sou bonzinho, pastor, eu nunca matei ninguém, eu não faço mal para ninguém, eu dou até presente Natal para minha sogra. Isso aí vai pesar o meu favor lá. Por isso que Paulo enfatiza: nós pregamos o Cristo crucificado. Loucura para os homens, mas para nós é o poder de Deus. E é tão lindo isso que eu quero ler. Pode ser na NVT, Frank. O pessoal do louvor já pode vir. A gente já vai orar. Apocalipse 13, 8 na NVT. E todos os habitantes da terra adoraram a besta. São eles que não têm os nomes escritos no livro da vida que pertence ao Cordeiro, ou seja, todos aqueles que não são salvos por Jesus. Olha o que ele diz aqui, João: que foi morto antes da criação do mundo. Pastor, que loucura! Então, para Deus, Jesus já havia sido sacrificado antes mesmo deles fazerem, criar tudo. E por que ele deixou Adão desobedecer então, pastor? Não era mais fácil ter segurado a onda de Eva e de Adão, para nós não estar sofrendo até hoje? Deus
na sua essência e no seu caráter, é amor. Isto é algo que Ele nos deu, é a liberdade, que muitos querem tirar de nós. E Ele diz: você é livre para escolher o que você quer. O que você quer ser, o que você quer comer, o que você quer trabalhar. Eu te dou liberdade, livre-arbítrio, você escolhe o bem ou o mal, a morte ou a vida, a bênção ou a maldição. Você que escolhe. Posso te dar uma dica? Escolhe a vida, escolhe o bem. Mas eu não posso escolher por você, nem posso te manipular. Você é responsável pelas suas escolhas. A semeadura, ela é livre, mas a colheita, ela vai ser obrigatória. Eu quero terminar essa mensagem de hoje dizendo para você: se Deus, antes de criar tudo, já havia trazido a resposta, a solução, tudo que a gente precisa em Jesus, por que eu vou ficar sofrendo por antecipação? Por que eu vou ficar ansioso? Por que eu vou ter medo? Por que eu vou ficar angustiado? Por que eu vou ficar estressado? Se antes de Ele botar tudo para funcionar, Ele já está dizendo: eu já te dei a solução. Não esqueça, creia, descanse, viva o que Deus estabeleceu para você. Amém? Amém? Amém mesmo? A gente não precisa sacrificar de novo. Por isso que a nossa fé, gente, ela precisa ser aplicada. A gente precisa mudar a forma de viver. Porque a fé é aquilo que a gente recebe, é como a gente celebra, é como a gente compartilha. Como é que você tem recebido essa mensagem da cruz? Como é que você tem celebrado essa mensagem da cruz? Como é que você tem celebrado essa mensagem da cruz? Isso é fé. Receber, celebrar, mas também compartilhar. Porque se todo mês a gente der cesta básica para quem não tem nada para comer, vai mudar a vida dela? Vai? Não vai. Mês que vem o pastor tem uma cesta básica. Por isso que quando os discípulos de João Batista foram testificar se realmente Jesus era o Messias, volta e fala lá com o meu primo que os cegos estão vendo, os mudos estão falando, os paralíticos estão andando, os mortos estão ressuscitando, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. 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 Não é sabedoria humana, não é filosofia, não são idealismos. É o poder da mensagem da cruz de Jesus, que faz com que o mais vil pecador se torne justo diante de Deus. As minhas vestes podem ficar mais vermelhas que o carmesim, mas aonde o sangue de Jesus pinga, vai ficar mais branco que a neve. Esse é o poder da cruz. Por isso que é boa notícia, não é uma má notícia. Eu quero te convidar a ficar de pé e eu quero ler para encerrar com você Romanos 1, 16 e 17. Romanos 1, 16 e 17. Pode ser na RA. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Olha que interessante, ele vai dizer primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus
se revela, se mostra, é esclarecida aonde? No Evangelho, no poder de Jesus na cruz. E essa justiça se dá de fé em fé, ou seja, outras versões vai dizer assim, ó, no princípio até o fim é pela. Não tem nenhum momento que eu vou dar uma ajudinha, eu vou fazer uma obrinha aqui para Deus me dar uma forcinha, mas esquece. Deus não pede para a gente fazer nada, gente. Não, pastor, eu sempre ouvi que a gente tem que fazer, tem que sacrificar, tem que pagar o preço. Falaram para você errado. Por isso é religião. Paulo fala em 2 Coríntios 5 sobre a reconciliação. A palavra reconciliação é do mesmo original de religião, que significa religar, reconectar, se religar a Deus. E não há nada que eu e você possa fazer para se religar a Deus. Quem fez foi Jesus na cruz. Eu tenho que crer e aceitar o amor e o sacrifício dele na cruz por mim. Isso é se religar, isso é reconciliar. Ou seja, a inimizade, a ira, a separação foi tirada, porque Jesus disse: está consumado. Bota aquela foto de Jesus na cruz para encerrar, eu vou orar com ela aqui no fundo. Antes de você fechar os teus olhos, as últimas palavras de Jesus foi: está consumado. Está feito, eu paguei o preço. Está pronto. Lembra de Gênesis capítulo 1, final do capítulo, quando Deus criou todas as coisas em 6 dias? Lembra? E aí ele viu que tudo que tinha feito tinha sido muito bom, excelente. E aí no 7º dia o que Deus fez? Descansou, não porque ficou cansado de trabalhar e criar todas as coisas, mas porque não tinha mais o que fazer, estava pronto, tinha acabado, tinha tetelestai, está feito, a missão está cumprida. E aí ele santifica e abençoa o sábado, que era o 7º dia. Por isso que o sábado não é um dia da semana, o sábado é uma pessoa, o sábado é Jesus, é o nosso descanso. Se ele diz: está pronto, está acabado, eu paguei o preço, o que sobrou para nós? Efésios 2 diz: assenta-me comigo nas regiões celestiais. Se Jesus foi aceito, está sentado à direita, ele está dizendo para mim e para você: se assenta comigo aqui, vem reinar comigo aqui. Meu reino não é comida nem bebida, mas sim justiça, paz e alegria. Senta aqui, meu filho, senta aqui, minha filha. Está tudo pronto, eu já resolvi. Se alegra, adora, bendiga. Vai viver por fé, porque não vai te faltar nem coisa pequena nem coisa grande. Eu sou o teu supridor, eu sou o teu justificador, eu sou o teu pastor, eu sou tudo que tu precisa. Por isso que Davi, há muito tempo antes, já declarou no Salmo 23: o Senhor é o meu pastor, eu não terei falta de nada. Tetelestai. Está pago, está pronto, está cumprido, está resolvido. Agora viva por fé. Viva por fé. Viva por fé. Eu sei que essa palavra está entrando aí dentro da tua alma, do teu espírito, está te trazendo um refrigério, está fazendo um turbilhão na tua mente, porque você ouviu coisas que te ensinaram coisas precipitadas e erradas, e você jamais ouviu uma mensagem como essa. Mas essa é a pregação do Evangelho. Essa é a boa notícia que vai nos levar para o céu. Não é o que eu faço, é o que Ele fez. Já está feito, já está pago. A dívida. Colossenses 2, 13 a 15. Aí eu não vou falar mais nada, aí nós vamos embora. R. Afra, vamos lá. A última. Saideira. Sabe aquela da mar tá bom, que não quer sair? Eu tenho que sair, tem compromisso. É a saideira, a melhor do da Session, Bruno.
Pega essa, bigode. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, todos os nossos pecados, tendo cancelado o quê? O escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, ou seja, das leis. Nós não tínhamos como pagar essa dívida, gente, o qual nos era prejudicial. Removeu-a inteiramente, encravando na cruz, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando, vencendo deles na cruz. A cédula, o escrito da nossa dívida impagável, Jesus rasgou no corpo dele lá na cruz. Você não deve mais nada. Glória a Deus. Você pode levantar a tua mão e dizer: Senhor, obrigado, porque eu não devo mais nada. Não há mais culpa, não há mais condenação. Eu sou filho, eu sou filha. Eu vou andar por fé, justificado na obra do Calvário. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me resgatou, o Senhor me comprou, o Senhor me libertou, o Senhor me tornou propício novamente para Deus, me reconciliou com Ele. Oh, how he loves us so. He sent his son to save our soul. Eternal